Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já teve aquela sensação de estar cercado por medos, dúvidas e situações que parecem querer te paralisar? Já se pegou orando, mas sem forças, como se a sua fé estivesse sufocada pelas pressões da vida? Então fique comigo, porque o Salmo 27 traz uma chave poderosa para quem está vivendo momentos assim, e hoje nós vamos destravar isso juntos. Este salmo não é apenas uma oração. Ele é um grito de fé em meio ao caos, um testemunho de confiança quando tudo parece desabar. Escrito por Davi, um homem que enfrentou perseguições, traições e momentos de profunda angústia, ele nos mostra o caminho para transformar medo em fé, insegurança em confiança e solidão em intimidade com Deus. Mas antes de mergulharmos nos mistérios desse salmo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que Teu Espírito Santo nos guie neste momento. Que cada palavra aqui falada toque profundamente o nosso coração. Revela-nos o Teu conhecimento, cura nossas feridas interiores, e que a Tua presença nos envolva por completo. Concedê-nos discernimento, proteção e renova em nós o Teu propósito. Amém. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Senhor, quantas vezes a escuridão do medo tenta tomar conta do nosso coração, mas Davi nos lembra: se o Senhor é a nossa luz, por que temer? A luz de Deus não apenas ilumina o caminho, ela dissipa as trevas da alma, trazendo clareza quando tudo parece confuso. Quando o coração se sente perdido, essa luz nos guia de volta para casa. Ela revela que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece desmoronar. E é nessa luz que reencontramos nossa identidade, nosso propósito e nossa paz. Ela não apenas mostra o caminho, ela nos fortalece para seguir por ele. E quando confiamos nessa luz, até os vales escuros perdem o poder de nos assustar. Em momentos de incerteza, quando a ansiedade bate à porta e o coração se aperta, essa palavra se torna um abrigo. A salvação não está em um livramento momentâneo, mas na certeza da presença constante de Deus, que nunca abandona os seus. É no silêncio da alma que sentimos sua voz acalmando o caos interior. E mesmo quando não vemos saída, Ele já preparou o escape. Essa salvação é mais do que livramento, é transformação. É cura emocional para traumas que ninguém vê. É libertação de prisões internas que nos impediam de viver com plenitude. E é esse cuidado contínuo que nos dá segurança para descansar. A verdadeira proteção espiritual nasce dessa fé que declara com ousadia: de quem terei medo. Porque quem confia no Senhor habita num lugar onde o medo não encontra morada. Há um escudo invisível que envolve os que esperam em Deus. E esse escudo não se rompe diante das ameaças, porque é forjado na fidelidade divina. Quando o inimigo se levanta. É essa confiança que nos mantém de pé. Não é ausência de luta, mas presença de proteção. E mesmo quando tudo grita para desistirmos, essa fé sussurra: você não está só. Não é sobre coragem própria. É sobre reconhecer que Deus é a força da nossa vida. Ele é o sustentador quando tudo ao redor desmorona. Ele não apenas sustenta, Ele nos levanta, renova as forças e sopra vida onde havia exaustão. Quando o Espírito Santo nos reveste, até os fracos se tornam guerreiros. É na fraqueza que Ele se revela forte. É no choro que Ele derrama consolo. E é na queda que Ele estende a mão e nos levanta com ternura. Sua força não tem fim, e ela está disponível para todos os que o buscam com sinceridade. E mesmo diante das piores ameaças, o coração que ora com fé encontra luz em meio às trevas. Pois quem caminha com Deus jamais estará perdido. Não importa quão denso seja o nevoeiro, Ele sempre nos mostra o próximo passo. Essa é a promessa que fazenda do Salmo 27, um farol em tempos de medo. Não é apenas um texto bonito, é uma arma espiritual. É um lembrete diário de que a luz de Deus é maior do que qualquer sombra que nos assombre. E quando declaramos isso em oração, nos alinhamos com o céu e rompemos com toda a escuridão. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Senhor, quantas vezes a escuridão do medo tenta tomar conta do nosso coração, mas Davi nos lembra: se o Senhor é a nossa luz, por que temer? A luz de Deus não apenas ilumina o caminho, ela dissipa as trevas da alma, trazendo clareza quando tudo parece confuso. Quando o coração se sente perdido, essa luz nos guia de volta para casa. Ela revela que não estamos sozinhos,
mesmo quando tudo parece desmoronar. E é nessa luz que reencontramos nossa identidade, nosso propósito e nossa paz. Ela não apenas mostra o caminho, ela nos fortalece para seguir por ele. E quando confiamos nessa luz, até os vales escuros perdem o poder de nos assustar. Em momentos de incerteza, quando a ansiedade bate à porta e o coração se aperta, essa palavra se torna um abrigo. A salvação não está em um livramento momentâneo, mas na certeza da presença constante de Deus, que nunca abandona os seus. É no silêncio da alma que sentimos sua voz acalmando o caos interior. E mesmo quando não vemos saída, ele já preparou o escape. Essa salvação é mais do que livramento, é transformação. É cura emocional para traumas que ninguém vê. É libertação de prisões internas que nos impediam de viver com plenitude. E é esse cuidado contínuo que nos dá segurança para descansar. A verdadeira proteção espiritual nasce dessa fé que declara com ousadia: de quem terei medo? Porque quem confia no Senhor habita num lugar onde o medo não encontra morada. Há um escudo invisível que envolve os que esperam em Deus. E esse escudo não se rompe diante das ameaças, porque é forjado na fidelidade divina. Quando o inimigo se levanta, é essa confiança que nos mantém de pé. Não é ausência de luta, mas presença de proteção. E mesmo quando tudo grita para desistirmos, essa fé sussurra: você não está só. Não é sobre coragem própria, é sobre reconhecer que Deus é a força da nossa vida. Ele é o sustentador quando tudo ao redor desmorona. Ele não apenas sustenta, ele nos levanta, renova as forças e sopra vida onde havia exaustão. Quando o Espírito Santo nos reveste, até os fracos se tornam guerreiros. É na fraqueza que ele se revela forte. É no choro que ele derrama consolo. E é na queda que ele estende a mão e nos levanta com ternura. Sua força não tem fim, e ela está disponível para todos os que o buscam com sinceridade. E mesmo diante das piores ameaças, o coração que ora com fé encontra luz em meio às trevas. Pois quem caminha com Deus jamais estará perdido. Não importa quão denso seja o nevoeiro, ele sempre nos mostra o próximo passo. Essa é a promessa que fazenda do Salmo 27, um farol em tempos de medo. Não é apenas um texto bonito, é uma arma espiritual. É um lembrete diário de que a luz de Deus é maior do que qualquer sombra que nos assombre. E quando declaramos isso em oração, nos alinhamos com o céu e rompemos com toda a escuridão. Salmo 27, versículo 2: Quando os malfeitores me sobrevêm para comerem as minhas carnes, meus adversários e meus inimigos, eles tropeçam e caem. Senhor, nem sempre os inimigos que enfrentamos são visíveis aos olhos. Às vezes, são calúnias que nos ferem em silêncio, pensamentos de medo que paralisam, vozes do passado que insistem em nos acusar. Mas a tua palavra declara que nenhum deles permanecerá de pé. Eles até se levantam, mas tropeçam e caem diante da tua presença. Porque onde o Senhor está, o mal não prevalece. As batalhas invisíveis são as mais cruéis, aquelas travadas na mente, no coração, na alma. São sentimentos de rejeição, opressão espiritual, insegurança e acusações que ninguém vê, mas que tentam nos consumir por dentro. Porém, quando oramos com sinceridade, o céu se move. Deus não só vê o que ninguém vê, como age com justiça sobre cada ataque oculto. Ele é defensor dos injustiçados e refúgio dos oprimidos. Davi sabia o que era ser perseguido sem motivo, ter o nome difamado, sofrer por inveja e falsidade. E ainda assim, ele declarou com fé que seus inimigos tropeçariam. Isso não é arrogância, é confiança em um Deus justo. Quando entregamos as causas nas mãos do Senhor, Ele nos justifica no tempo certo. E muitas vezes, o nosso silêncio em oração grita mais alto do que qualquer defesa humana. Essa palavra também fala de cura emocional. Porque não são apenas os ataques externos que nos machucam, são as feridas que ficam depois. Mas Deus é especialista em sarar corações quebrantados. Ele entra onde nenhum remédio alcança, e toca onde palavras humanas não conseguem consolar. E quando Ele cura, Ele também fortalece. Porque o mesmo Deus que limpa nossas feridas, nos prepara para vencer. Nada passa despercebido diante dele. Nenhuma injustiça, nenhuma lágrima derramada em silêncio, nenhum sentimento que tentamos esconder. E quando nos refugiamos em oração, Ele se levanta como guerreiro. Ele não apenas nos protege, Ele expõe e desfaz os planos do inimigo. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo está guardado sob asas que nenhuma seta alcança.
Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Senhor, que oração poderosa é essa de Davi! No meio de guerras, perseguições e ameaças, ele não pede vingança, riquezas ou aplausos, ele pede tua presença. Essa é a essência de um coração curado e alinhado com o céu, desejar mais o dono do que os dons, mais intimidade do que vitória. A alma que compreendeu isso já venceu metade das suas batalhas. Porque nada nos fortalece mais do que estar perto de ti. Davi não queria apenas visitar tua casa, ele queria habitar ali. Viver contigo, respirar tua presença, ser moldado diariamente pelo teu espírito. Isso revela um desejo profundo de comunhão, de entrega, de adoração que não depende de circunstâncias. Quem te busca dessa forma encontra paz em meio ao caos, direção em meio à confusão, e descanso mesmo em tempos de guerra. Porque o templo do Senhor é lugar de revelação e segurança. Essa sede pela tua presença é o que nos sustenta quando tudo falta. Podemos perder posições, recursos, amizades, mas se não perdermos tua presença, ainda teremos tudo. É no altar da intimidade que nascem as maiores transformações espirituais. E é ali que o coração encontra alívio, a mente se alinha com o céu, e a alma aprende a esperar com esperança viva. Não há cura emocional mais profunda do que a que vem da adoração sincera. Davi nos mostra que contemplar a formosura do Senhor é mais que ver com os olhos, é enxergar com o espírito. É perceber a beleza da graça, a bondade que nos persegue, o cuidado nos detalhes da vida. Quando desenvolvemos essa sensibilidade espiritual, passamos a ver Deus nas pequenas coisas, num pôr do sol, num abraço, numa resposta inesperada de oração. E isso muda tudo. Isso enche o coração de gratidão e reverência. Aprender no teu templo é mais do que adquirir conhecimento, é ser moldado, corrigido, lapidado. É onde deixamos de lado nossas vontades para nos rendermos à tua vontade. É onde deixamos de pedir apenas bênçãos e passamos a pedir mais do Senhor. Essa é a maturidade espiritual que transforma a oração em comunhão verdadeira. E quem alcança esse lugar entende nada é mais precioso do que a tua presença constante. Salmo 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Senhor, como é precioso saber que temos um lugar de refúgio em ti. Quando os dias são maus e o peso da vida tenta nos esmagar, o Senhor não apenas nos protege, ele nos esconde. Esconder-se no teu tabernáculo é mais do que escapar do perigo, é ser acolhido em teu colo, envolvido por tua presença. E nesse esconderijo, o medo perde a força e a fé começa a florescer novamente. Esse esconderijo não é físico, é espiritual. É um lugar secreto onde só entra quem aprendeu a depender de ti. É onde o ego se desfaz, o orgulho se quebra, e a alma encontra cura. No oculto da tua presença, o que era dor vira testemunho, e o que era lágrima vira semente. É ali que o Senhor trabalha em silêncio, preparando uma exaltação que o mundo não entende. Porque o Senhor transforma o escondido em lugar de renovo. Davi entendeu que o esconderijo de Deus não é sinal de fuga, mas de estratégia. Enquanto os olhos humanos nos julgam como esquecidos, o Senhor está nos moldando por dentro. Ele nos afasta do barulho para falar em particular. E ali, no secreto, Ele alinha o nosso coração com o céu. Ele nos fortalece em silêncio, nos capacita sem holofotes, e nos prepara para dias maiores. E não apenas nos esconde, Ele nos estabelece sobre uma rocha. Ou seja, depois de um tempo no secreto, Ele nos firma em um novo nível de fé. Aqueles que passaram pelo esconderijo saem mais fortes, mais maduros, mais cheios de unção. Não saem amargos, saem prontos. Prontos para viver as promessas, prontos para liderar com compaixão, prontos para não se perderem na exaltação, porque conheceram o quebrantamento. Esse esconderijo é um presente para os que confiam. É um lugar onde o mundo não toca, onde a alma respira alívio e a mente se aquieta. E quando entendemos isso, já não tememos mais o tempo escondido, porque sabemos que Deus está nos protegendo, nos curando e nos preparando. E quando Ele nos põe sobre a rocha, ninguém mais nos derruba. Salmo 27, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Senhor,
Quantas vezes nos deparamos com decisões que parecem nos travar por dentro? Momentos em que cada escolha parece ter um risco, cada passo parece escuro, mas a oração de Davi nos lembra: não precisamos caminhar sozinhos. Há um caminho certo, uma vereda segura, e só tu podes nos mostrar. Quando te buscamos com humildade, o teu Espírito nos guia até quando tudo ao redor diz o contrário. Essa direção não vem da pressa, mas da presença. É quando paramos para ouvir, quando silenciamos o barulho interior, que começamos a entender tua voz. A sabedoria do alto não se impõe, ela se revela aos corações quebrantados. E quando entregamos as decisões nas tuas mãos, o Senhor alinha até o que parecia fora do lugar. Ele fecha portas que não nos pertencem e escâncara aquelas que guardam promessas. Davi não pediu um caminho fácil, ele pediu o teu caminho. E isso revela maturidade espiritual. Muitas vezes, o teu caminho envolve renúncia, espera, escolhas que o mundo não entende. Mas é nesse caminho que o teu propósito se cumpre. Quando seguimos guiados por ti, não há armadilha que prevaleça, não há laço que nos segure, não há engano que nos segue. Tua direção é proteção. O pedido de Davi também era por discernimento, porque nem todo inimigo é declarado, e nem toda ameaça é visível. Por isso precisamos da vereda direita não apenas por segurança física, mas por clareza espiritual. Quantos laços o Senhor já quebrou sem que soubéssemos? Quantas vezes fomos livrados de decisões precipitadas só porque oramos antes? A oração traz luz onde há sombra de dúvida. E quando nos deixamos guiar por ti, até os caminhos difíceis se tornam lições de fé. As portas que se fecham nos ensinam a confiar. Os nãos que ouvimos nos protegem do pior. E os desvios inesperados revelam que, mesmo fora dos nossos planos, ainda estamos dentro dos teus. Porque a vontade do Senhor nunca nos levará aonde a graça dele não possa nos sustentar. Salmo 27, versículo 13: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor, essa confissão de Davi ecoa tão forte: em nossos dias eu teria desfalecido, ele diz. E quantos de nós também já sentimos que não daríamos conta, que as lutas eram grandes demais, os dias pesados demais, a espera longa demais. Mas foi a fé na tua bondade que o sustentou. Não uma fé abstrata, distante, mas uma fé viva, que acredita em milagres aqui, agora, na terra dos viventes. A esperança cristã não é escapismo, é convicção. É saber que, mesmo em meio à dor, a tua bondade nos persegue. Mesmo quando tudo parece escuro, há algo do céu sendo gerado dentro de nós. Quando cremos que veremos a tua bondade nesta vida, nossos olhos se abrem para os pequenos milagres do cotidiano. Um livramento, uma resposta, uma porta que se abre, uma paz que chega no meio da tempestade. Davi não apenas sobreviveu às batalhas, ele prosperou nelas. Porque quem crê na bondade do Senhor não apenas resiste, mas floresce no deserto. A fé é como raiz profunda: quanto mais seca a terra, mais fundo ela vai buscar água. E essa água é a tua presença. Ela renova, fortalece e alimenta. Quem confia no teu caráter nunca se decepciona, porque o Senhor não mente, não muda e não falha. Essa bondade também cura. Cura os traumas do passado, as frustrações do presente e os medos sobre o futuro. Quando cremos que ainda veremos tua mão agindo, o coração encontra descanso. Não vivemos apenas esperando o céu, vivemos esperando o agir de Deus na nossa história, nas nossas famílias, nos nossos sonhos. Porque a fé verdadeira transforma a expectativa em adoração. E mesmo que hoje os olhos estejam marejados, a fé diz: vai passar. Porque o mesmo Deus que nos permitiu chorar, nos fará sorrir de novo. Ele ainda escreve finais felizes. Ele ainda surpreende os que confiam. E se ainda estamos aqui, é porque a bondade preparada para nós. E essa certeza é o combustível que nos faz continuar, mesmo quando tudo dentro de nós pede para parar. Salmo 27, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Senhor, esperar nunca é fácil. Principalmente quando tudo em nós grita por respostas imediatas, por soluções rápidas, por alívios urgentes. Mas Davi nos ensina que a espera, quando feita no Senhor, é um exercício de fé ativa. Não é uma espera passiva, de braços cruzados, é uma espera que ora, que crê, que continua, mesmo sem ver. E é nessa perseverança que o Senhor molda guerreiros. A espera é o lugar onde o coração é fortalecido.
onde o que antes nos desanimava, agora nos ensina a depender. Onde o silêncio de Deus se transforma em preparação. Quantas vezes pensamos que Deus estava em silêncio, quando na verdade Ele estava trabalhando nos bastidores. Ele estava curando, alinhando, abrindo caminhos que ainda não enxergamos. E quando tudo se encaixa, entendemos valeu a pena confiar. Davi sabia o que era esperar por anos uma promessa que parecia distante. Antes de se tornar rei, ele foi caçado, traído, humilhado. Mas foi na espera que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. E é isso que a espera faz com quem confia, transforma dores em testemunhos, feridas em marcas de graça, noites escuras em manhãs de renovo. A espera prepara para aquilo que oramos, mas ainda não estamos prontos para receber. Esse versículo é um lembrete para animar-se. Não é apenas esperar, é se fortalecer no meio da espera. É recusar-se a desistir. É dizer ao próprio coração: levanta, Deus está comigo, ponto, e isso muda tudo. Ponto, porque quando a esperança é alimentada diariamente, mesmo o tempo mais longo não tem poder de apagar a fé. Ponto, o coração que espera com fé é um coração invencível. Ponto, e ao final de tudo, percebemos que a espera nunca foi tempo perdido, foi tempo investido. Ponto, foi no deserto que Deus formou os maiores líderes, no anonimato que Ele preparou os profetas, no silêncio que Ele revelou os maiores segredos. Ponto, esperar no Senhor é confiar que, mesmo sem entender, Ele continua sendo bom, continua sendo fiel, e continua escrevendo uma história melhor do que a que sonhamos. Ponto, o Salmo 27 nos conduz por uma jornada espiritual profunda, da angústia ao refúgio, do medo à fé, da espera à esperança renovada. Ponto, em cada versículo, Davi revela que a maior segurança que podemos ter não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Ponto, Ele é luz em meio à escuridão, proteção nos dias de batalha, e direção quando tudo parece confuso. Ponto, mais do que um salmo de proteção, este é um salmo de intimidade. Ponto, é um convite a mergulhar no esconderijo espiritual, a aprender a descansar mesmo em dias turbulentos, e a confiar que a bondade de Deus reservada para nós aqui, na terra dos viventes. Ponto, se Davi, em meio a tantos desafios, escolheu confiar, você também pode. Ponto, Deus não mudou, Ele ainda fortalece corações cansados e honra aqueles que esperam por Ele. Ponto, agora me diga qual parte desse salmo mais falou ao seu coração hoje. Em qual área da sua vida você mais precisa declarar essa fé que vence o medo? Compartilhe aqui nos comentários. Sua história pode edificar outras vidas. Ponto, e se essa mensagem te abençoou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos que edificam sua fé. Ponto, e tem mais, está aparecendo agora mesmo na sua tela um outro vídeo que vai te fortalecer ainda mais. Ponto, clica nele e continue sendo alimentado pela palavra. Ponto, que o Senhor te abençoe poderosamente. Ponto, até o próximo vídeo.